noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Projeto 2021 Maquiando, onde eu dou dicas, mostro o caminho, estratégias para ajudar pessoas que queiram se tornar maquiadoras profissionais, mesmo que do zero, ganhando em média R$4.000 por mês com essa profissão. Então sejam muito bem-vindas à live de hoje. Nós vamos falar sobre dicas de maquiagem para fotografia. A gente sabe que nos dias de hoje os eventos não estão acontecendo com a normalidade que era antes, né, devido ao nosso cenário, mas ainda assim temos alguns eventos sim que acontecem por aí. Nós temos muita oportunidade de, além de maquiar clientes para eventos sociais, de maquiar clientes para fotografia, porque os ensaios fotográficos não pararam, principalmente ensaio fotográfico de gestante e alguns pré-weddings, que são aqueles ensaios fotográficos dos noivos, né, antes do casamento. Então, ensaios fotográficos é uma oportunidade que não parou mesmo com a pandemia. Então vale muito a pena. E fora que também as maquiagens sociais, maquiagens de festa, né, casamento, madrinhas, debutantes, formandas, às vezes batizado, aniversários, toda maquiagem na verdade é uma maquiagem para fotografia, mas principalmente maquiagens de ensaios que são para fazer 100% fotos posadas, né, e não só fotos espontâneas também. A gente tem algumas dicas aí diferentes para maquiagem ficar ainda melhor na fotografia, principalmente para a maquiagem valorizar bastante na fotografia. Então vamos lá, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de começar a live, eu quero explicar o porquê que eu apareci aqui assim, toda produzida, que eu vou fazer o meu momento de modelo. A nossa modelo oficial, que sempre tá aqui conosco nas lives, infelizmente acabou pegando Covid, e aí ela tem que ficar lá na quarentena dela, se cuidando, né, cuidando da saúde. Então, de última hora, foi assim, realmente um imprevisto e não deu pra gente fazer diferente. Então eu tive que assumir o posto de modelo, de professora, e vamos fazer tudo aqui junto, tá bom? Por isso eu vou fazer uma automaquiagem em mim, mas ainda assim as dicas vão ser focadas para você atender a sua cliente, para você maquiar uma cliente para um momento de fotografia, um ensaio, algo especial aí que ela fique em frente às câmeras. Ok? Então vamos lá, vou começar a pele. Eu já lavei a pele, vou hidratar a pele bem levinho. Vou usar esse hidratante aqui, ó, noturno da Mary Kay. Vou usar um pouquinho do hidratante noturno aqui, ó, no meu pincel Kabuki. E a gente já começa falando sobre uma maquiagem para foto aqui no momento da preparação de pele. Então o que acontece na fotografia? A gente tem em evidência algumas coisas, né, que quando tirar a foto a gente acaba reparando mais, porque ficou ali congelado e a gente conseguiu reparar, prestar atenção mesmo. Então na fotografia é bem legal a gente trabalhar uma pele para que ela fique com um aspecto o mais uniforme possível, o mais viçoso e cuidado e hidratada possível, porque a maquiagem ela acaba realçando a textura ruim da pele, tá? Então se você pega uma cliente que tem uma pele ressecada, uma pele que não foi esfoliada, que tem uma textura mais grossa, que tem muitos pontos no nariz, e você maquia muito essa cliente, a pele dela só evidencia essas características. E aí isso não pode não ficar legal na foto. Claro que depois tem tratamento, né? Na foto tem toda a parte de edição, depois de tirar a fotografia, mas o quanto a gente puder amenizar esse aspecto aqui na maquiagem, vale muito a pena, e a gente deixa a cliente, né, ainda mais bonita sem precisar de tantos retoques. Então a hidratação da pele, esse preparo da pele antes de receber qualquer maquiagem é fundamental para textura e o aspecto da pele ficar muito mais bonito, ok? Então sempre hidratar a pele. Eu sempre peço para cliente às vezes esfoliar a pele na semana em que ela vai fazer a produção. Ela pode esfoliar 1 ou 2 vezes essa pele na semana para melhorar a textura, principalmente se ela tiver um nariz mais marcadinho, com bolinhas, com cravinhos. Então a textura da pele fica melhor quando tá cuidada, e isso reflete na maquiagem. Depois da hidratação nós vamos pro primer.
Vamos usar o primer, ó, o meu já tá até acabando. Eu vou usar esse primer em gel e eu vou passar até com o dedo mesmo. Esse primer em gel, ele vai ajudar a disfarçar os poros, o que também fica muito visível na hora da fotografia. Este daqui em específico, que é em gel, que é o da Mary Kay, ele ajuda a disfarçar, amenizar os poros, deixar a pele mate e fixar a maquiagem. Ó, eu brinco que ele é como se fosse uma massa corrida na parede. Sabe uma parede que tem imperfeição, irregularidade, algum buraquinho? Quando a gente passa a massa corrida, ela não fica lisinha. A mesma coisa é aqui no nosso rosto. Os buraquinhos, às vezes, de acne, alguma marca na pele, ou os poros muito dilatados, o primer ele faz uma película e preenche esses poros. Então, às vezes, pode até ainda ficar visível, né, o poro, porque também a maquiagem não faz milagre, mas diminui o aspecto da profundidade do poro. Então, às vezes, ainda usando o primer pode ficar um pouco visível a aparência dos poros, mas diminui a profundidade, então melhora muito o acabamento e a textura da pele, principalmente na hora da fotografia, tá? Então, ó, espalhei o primer onde o poro geralmente é mais exposto, que é aqui, ó, bem no centro da testa, nessa região na lateral do nariz, que é abaixo dos olhos, né, essa frente aqui do nosso rosto, onde geralmente tem mais oleosidade, um pouquinho no queixo e no nariz também, tá? No nariz é mais pro controle da oleosidade de fixação, porque poro no nariz a gente tem, mas não fica dilatado, não fica tão visível, tá bom? Então agora que eu já hidratei e preparei aqui a minha pele com primer, nós vamos pro corretivo. Vou usar corretivo Yellow, da Mary Kay, num pincelzinho aqui, língua de gato, ó. E eu vou espalhar aqui na olheira, dando batidinha e levando aqui bem rente à raiz dos cílios. Ó, e aí eu vou espalhar agora até onde esse corretivo conseguir esticar. Já vou aproveitar e vir aqui pra pálpebra. Mas olha o tanto que esse corretivo ameniza a olheira. Ameniza não, né? Acaba, extermina com a olheira. E aí eu vim, ó, sempre esfumando, sempre esticando o máximo que der esse corretivo. Em fotografia também tem uma coisa muito importante, que a gente não deixa nada marcado, porque em foto aparece muito mais. Às vezes a olho nu a gente não vê tanto a marcação quanto na fotografia, então não deixar nada marcado, desde esse preparo da pele, ó, a correção da olheira, nunca deixar o corretivo marcado assim, ó, só ao redor do olho. Vou mostrar aqui como exemplo. Ó, nunca deixar o corretivo só marcado assim, porque isso daqui faz com que apareça na foto. Vocês já viram o efeito do panda invertido? Virou meme há muitos anos atrás, né? Quando a mulher sai na foto só com o olho aqui branco e o resto, né, do rosto num tom normal. Isso acontecia porque não esfumava. Então agora, quando você esfuma o corretivo, a gente, além de fazer o efeito de iluminação, né, no rosto todo, a gente não deixa marcado. Eu tô tentando pegar aqui aos pouquinhos, não pegar muito, pra não exagerar. Eu vou descer um pouquinho aqui pra baixo só pra ficar igual aqui, onde eu esfumei e consegui esticar mais esse corretivo. Então, ó, corretivo a gente nunca deixa o redondinho aqui só em volta da olheira. Sempre estica esse corretivo, esfuma ele o máximo que der pra não ficar marcado na foto. Então, cobrir tudo. Aqui, na extremidade do corretivo, na ponta dele, eu posso passar o pincel arrastando. Eu passo arrastando e esfumando. Aqui em cima da olheira, eu só dei batidinhas, pra eu não colocar e tirar o corretivo do lugar e acabar perdendo essa minha camuflagem, tá bom? Então agora nós vamos pra base. Vou usar aqui, ó, base Time Wise 3D da Mary Kay, a minha cor N190. Vou colocar aqui no meu pincel e espalhar. Vou usar o pincel língua de gato aqui pra depositar no rosto. Essa base aqui, ela tem um nível de oxidação, então ela aparentemente fica clara. Vou passar aqui no lábio.
princípio ela fica clara, depois ela tem um nível de oxidação dela e chega no tom da pele, tá bom? Então não se preocupem. Pra foto, a gente sempre tem que deixar o tom da base o mais correto possível ou um tom acima, tá? Essa base aqui eu sei que ela fica o tom exato da minha pele, corretamente. Mas eu poderia também deixar um tom acima, um tom um pouquinho, mas é um pouquinho mais escuro, não chega a ser um tom inteiro, pra não ficar também tão aparente a diferença do tom da base. Um pouquinho acima, pra quê? Pra quando a gente tiver sobre a luz, na frente da luz da câmera, do flash, ali do LED, da filmadora, se for um evento que tenha a filmagem também, não estourar essa base. Ó, acabei espalhando tudo com o pincel língua de gato, só porque eu falo que eu não uso muito ele, que ele deixa a base marcada com os risquinhos. Ó, vou depositar, tá vendo que aqui em cima do corretivo eu só vou dar batidinha, eu não vou arrastar. Vou depositar mais um pouquinho de base pra fazer bem a cobertura do corretivo amarelo. E aqui, como eu estou com uma luz bem forte na minha frente, o rosto fica parecendo muito mais claro, mas olha agora, sem a iluminação, como dá pra ver que a base tá bem parecida. Agora, com a luz, olha como a aparência da base é de mais clara. Mas vocês vão ver até o final da live a adaptação que essa base faz na pele, é incrível. Até porque quando a gente passa só a base, e não se desesperem, eu já errei muito isso. Eu passei a base na cliente, aí achei que tava claro. Falei, meu Deus do céu, essa mulher vai ficar branca, não vai dar certo. O que eu vou fazer? Vou passar mais base escura. E aí eu cheguei num tom da pele dela que eu falei, agora tá legal. Achei que tinha ficado bom. Até eu terminar a maquiagem toda, a base foi escurecendo, escurecendo, escurecendo mais e ficou muito escura. E aí eu tive que ficar ajeitando no pó, tirando o excesso da base. E até cheguei a comentar com a cliente, eu vou tirar aqui um pouco o excesso para deixar uma pele mais iluminada e menos bronzeada. Assim, né? Porque ela de repente viu que eu tava ali meio que tirando um pouco da pele dela, ela deve ter pensado, aconteceu alguma coisa errada. E eu, na minha insegurança, já dei indícios, né? Então eu falei, deixa eu tirar um pouquinho aqui pra ficar um pouco mais iluminada. E aí fui tirando o excesso, fui passando o pó mais claro e deu certo no final das contas. Mas eu caí na pegadinha de passar só a base e aí a base ela tira toda a sombra, toda a tonalidade que a gente tem na nossa pele. A gente constrói depois essa tonalidade com o contorno, com a iluminação, com a sombra, com o impacto dos olhos. Então tudo vai influenciar depois com o blush, tudo vai construir a maquiagem. Eu sempre falo, a maquiagem só acaba quando acaba. No meio disso, a gente ficar avaliando muito, a gente pode se criticar demais e acabar errando a maquiagem querendo consertar, entende? Então, não ache que você tá, nossa, a maquiagem completamente errada antes de terminar. Porque às vezes o conjunto total dá um super resultado bacana, mas a sua crítica ao longo da maquiagem não te permite nem chegar até o final, ok? Ótimo, então agora base aplicada. Vou para o iluminador. Vou usar um corretivo iluminador só um pouquinho. Esse daqui é a cor Light Beige da Mary Kay. Ó, colocar só um pouquinho aqui no cantinho dos olhos. Então agora eu vou pegar a esponja e vou espalhar aqui por toda a área dos olhos. Mesmo lugar onde eu iluminei também com o corretivo amarelo, para neutralizar a olheira. Essa esponja, ela está úmida. Antes da live eu lavei ela, deixei ela bem úmida. E ó, fiz a iluminação. Tô apertando assim, ó, a esponja de ladinho para ela ficar mais fininha. Aqui, nesse momento, também a mesma coisa do primeiro corretivo. Tenha cuidado para não deixar marcado, certifique-se de que você esticou o máximo que esse corretivo permitiu. Não deixa concentrado em um lugar só, para que ele não fique marcado na foto.
Ó, então corretivo de iluminação aqui feito, até este não tem muito segredo. Agora nós vamos pro contorno em pó. Como fazer o contorno em pó pra gente valorizar aí a nossa foto? Então o que eu vou fazer? Tudo que a gente vai fotografar, a gente perde cerca de 30 a 40% de cor, de tonalidade quando a gente faz a foto, principalmente quando tem luz, quando tem muita luz. Por exemplo, aqui do ring light, quando temos as luzes de LED, quando temos o flash, a luz ela apaga de 30 a 40% da tonalidade, da intensidade das cores que a gente tá ali na maquiagem. Então a gente sempre que for fotografar, que vai maquiar uma cliente para evento, você tem inclusive que falar isso para ela, porque às vezes a cliente quer alguma coisa mais suave, não tão marcada, que não apareça tanto. Só que se você não der ali uma caprichadinha a mais na maquiagem, que você olhe no espelho e fale, ah, tá um pouco mais. Na hora da foto, se você fizer a olho nu uma coisa super natural, na foto vai parecer que ela está zero maquiada. Então a gente precisa deixar um pouquinho mais intenso a olho nu para que na foto apareça um pouco mais natural, tá bom? Fale isso para sua cliente. A maquiagem na hora da foto apaga cerca de 30 a 40%. Então por isso que pessoalmente a gente sempre vai visualizar um pouco mais forte, mas na foto não fica tanto. E você pode mostrar isso inclusive para ela na hora, né? Muitas clientes, quando eu finalizei a maquiagem, falaram, ah, eu acho que tá muito forte. Eu explicava pra ela e falava assim, olha, eu vou tirar uma foto do celular agora pra você. Tirava a foto do celular e mostrava pra ela. Na câmera dava pra ver que a maquiagem não aparecia tanto quanto ela olhando no espelho. E aí ela entendia e eu falava, olha, imagina só você tirando uma foto, por exemplo, no altar de madrinha e não aparecendo nada da sua maquiagem porque ficou fraquinha. Já vai ser uma foto de longe, né? Que já não vai pegar o seu rosto tão perto, não vai ser um close. E aí, se você não tiver maquiada, não vai aparecer nada. Se não tiver com uma maquiagem um pouco mais forte, não vai aparecer nada. Então é sempre importante você dizer isso pra sua cliente. E se tiver uma pontinha de dúvida do lado dela, você tira uma foto na mesma hora pra mostrar pra ela como isso é real, tá bom? E aí ela vai ficar super tranquila. Mas assim, se de todo caso tiver alguém que realmente não queira, não, pode na foto pode não aparecer nada. Eu não quero que fique forte desse jeito. Respeita a cliente, porque ela tem que se sentir, na verdade, confortável, tá bom? Você faz o seu papel como uma profissional, orienta a cliente do que é melhor, do que vai ficar mais interessante, mas é ela quem decide. Então, se ela achar que tá forte e que na foto pode não aparecer tanto, mesmo que ela opte por uma coisa mais suave, tá ok, tá bom? Tirar a marquinha aqui do acúmulo do corretivo. E agora vamos então pro contorno em pó. Essa fase do contorno em pó, quando eu uso contorno em pó para fotografia, eu gosto bastante do líquido, que ele traz mais evidência. Mas o contorno em pó é mais fácil para iniciante, para quem tá começando. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o contorno em pó em duas etapas. Eu vou primeiro fazer um fundo pro meu contorno. Eu vou usar um contorno em pó na cor Latte, da Mary Kay. E eu vou primeiro então fazer um fundo aqui para esse meu contorno. Ó, venho do cabelo. Aqui a minha pele está úmida. Quando eu uso contorno em pó, eu sempre uso com a pele úmida para o pó grudar em cima da base líquida e fazer um pouco mais aqui de pigmentação, né? Ó, e eu venho dando batidinha para ele grudar em cima da base. Trago aqui pro cabelo. Ó, toda essa lateral aqui eu estou pintando mesmo com um contorno. Ó, venho até aqui a lateral da sobrancelha. E eu grudei o contorno em cima da minha base úmida, ok? Então vamos para o outro lado. Venho, ó, desde aqui do cabelo. Já venho tirando o excesso do pincel, batendo ali no cabelo e trago aqui pra frente. Contorno sempre em cima do osso da bochecha. Não faz aqui embaixo, pro rosto não ficar caído. Sempre aqui em cima do osso, ó. Venho dando batidinha, já trago aqui pra sobrancelha pra eu fazer toda essa sombra aqui do rosto. E aí eu tô usando uma cor que eu uso no dia a dia, primeiro, tá? Olho nu, esse
Esse contorno é o ideal para eu usar no dia a dia, vocês já devem ter visto muito eu usando. Ó, porque dá pra ver que é evidente, ele aparece, fica bonito, mas fica natural, né? Vou usar aqui também, ó, na lateral do queixo. Só na lateral, não vou passar aqui na pontinha. E já vou passar aqui também na testa. O que eu gosto de fazer? Sempre eu tenho um parâmetro para contorno na testa. 4 dedos de testa, contorno a testa inteira. 3 dedos de testa, ó, que é mais ou menos o meu caso, contorno só o topo. E 2 dedos de testa não contorno, tá bom? Então já tenham isso, ó. 4, 3 e 2. 4 dedos contorno a testa inteira, 3 dedos só o topo, 2 dedos não contorno. Ó, e aqui eu fiz o pré-contorno, então, com essa cor mais clara. Agora eu vou fazer o contorno mais escuro, tá? E o ponto ideal pra gente colocar o contorno no rosto é sempre aqui, ó, acima do osso. O contorno, ele tem que estar esfumado aqui, ó, nesse ponto alto do osso, tá? Não é abaixo, não é onde a nossa bochecha afunda. É aqui em cima, pra causar essa impressão aqui, ó, do osso primeiro e a bochecha com a sombra aqui embaixo. Ó, pra ficar assim. Imagine se eu marcar o contorno aqui. Aqui vai ficar branco e aqui marcado, tá? Então não é aqui no meio da bochecha, é acima desse osso. Assim eu causo uma profundidade aqui, uma profundidade maior. Se eu faço só aqui embaixo, eu alongo o rosto da forma errada. Então, contorno aqui em cima do osso. Agora eu vou pra minha segunda cor, e eu vou usar esse daqui, ó. Então, primeiro eu usei esse pra fazer o fundo do contorno, e agora eu vou usar esse daqui mais escuro pra marcar mais o meu contorno, pra ele sair bem evidente em foto. Ó, e agora eu venho esfumando um pouco menos. Ele vai ficar esfumado, mas eu não vou abrir tanto quanto o mais claro, porque senão eu vou ficar com o rosto realmente muito escuro. Então agora, ó, eu venho com um pincel com um pouco mais de leveza. E aí eu trago bem aqui só rente ao cabelo, não trago aqui tão perto dos olhos. Então esse segundo contorno eu vou fazer ele pra ficar mais marcadinho, mas eu vou fazer ele mais contido, menos aberto, ok? A gente vê muito esse tipo de contorno nas fotos do Instagram, nas fotos de modelo. E às vezes a gente fica achando, né, ai, por que o meu não fica assim? Na verdade, a gente tem medo de pesar a mão e a gente fica deixando a maquiagem leve demais. Então, quando a gente dá uma caprichada, às vezes a gente acha que tá demais. E aí tira a foto e aí fala, ai, mas o meu não fica igual. E na verdade é por isso, porque a quantidade faz toda a diferença. Então, ó, aqui eu dei uma segunda aplicação de contorno com a cor um pouquinho mais escura. Olha como esse contorno já fica, ó, quando a gente faz assim, mais pesadão mesmo, mais escuro, olha como já fica um aspecto dessas modelos que a gente vê, ó. Não fica? Uma pele bem marcada de modelo que a gente vê as maquiagens, então é assim, é por isso. E aí no dia a dia a gente fica com medo de fazer muito carregado e não chega no resultado que a gente vê por aí, né? Tá? Então, maquiagem para fotografia vai ser sempre assim um pouco mais pesada mesmo. Eu olhando aqui a olho nu, nunca usaria no dia a dia esse tanto de contorno. Mas para uma foto, para uma festa, para eu ser fotografada de longe, por exemplo, para eu fazer um ensaio fotográfico meu, já tem que pesar um pouquinho mais por conta da fotografia que apaga. Então, ó, tá um pouquinho mais pesado mesmo, mas ó, se a gente deixa bem esfumado, fica bacana, tá? E outra coisa importante, depois que a gente termina de construir a maquiagem, sempre sai um pouco desse carregado, né? Desse aspecto de muito pesado que a gente vê. Porque ainda vai o blush, ainda vou colocar o pó aqui na área dos olhos, ainda vou fazer a sombra. E aí eu venho com o pincel e vou varrendo. Varro aqui, varro ali, sempre tô passando um pincelzinho pra limpar a pele. Quando vou ver, essa primeira parte que eu já fiz apaga um pouquinho.
Então a gente de início já deixa assim um pouquinho mais forte. Sempre bom certificar de que tá esfumado. A maquiagem naturalmente vai ficando mais suave, mas não desaparece na foto, tá bom? Então, ó, falamos sobre então o contorno na testa, a forma correta e que eu indicaria, não tem correto, né? Mas vocês entendem que tem algumas formas que facilitam aí a nosso resultado na maquiagem, mas nada é uma regra, tudo tem exceção, tudo tem adaptação, então façamos testes para vocês chegarem ao modo com que fica mais fácil ou melhor para vocês, tá bom? Então agora nós vamos aplicar o blush. Eu tô aplicando tudo em cima da pele molhada, tá? Por quê? Pra grudar mais em cima da minha maquiagem. Se eu selar a pele, se eu deixar essa pele sequinha e colocar coisa em pó por cima, pó em cima de pó não gruda, fica deslizando, né? Então eu sempre faço esse contorno em pó em cima da pele úmida, pro contorno grudar na base ainda úmida e além da fixação ser muito maior, ajudar também nessa pigmentação. Tá bom? Então o blush, vou fazer a mesma coisa pelo mesmo motivo, para melhorar a pigmentação do blush e ele grudar bem aqui, ó. Então às vezes fica parecendo chinelada, mas depois, ao longo da maquiagem, isso daqui some e vocês vão ver por quê. Já vim aqui então e encontrei o blush aqui na frente com o esfumado do contorno. E vou então agora pro iluminador, ainda com a pele úmida. Olha só, tô fazendo tudo com a pele úmida, não passei pó em área nenhuma do meu rosto, para que esses produtos em pó eles grudem mesmo na pele e melhorem o efeito quando aparecerem na foto. Então agora eu vou usar o contorno em pó da Anitta. Ó, esse daqui é a cor 3 da Anitta. De longe fica muito estourado, né? Ó, de perto. Vou pegar aqui com um pincelzinho de esfumar. Uau! Olha esse iluminador em cima da pele molhada. O espelho que faz. E se a gente quiser aquele efeito explodidinho, ó. Tá vendo o ponto de luz que a gente vê nas fotos do Instagram? Ó, a gente vem, depois que esfumou, vem e aplica, ó. Ó o efeito explodidinho. A gente vem e aplica só em cima, pode ser com o dedo também, ó. Eu fiz com o pincel, mas pode ser com o dedo, fazer desse lado. É que a luz, ela estoura um pouquinho. Ó, peguei aqui o iluminador. Dá pra ver? E aí tem que esfumar, tá? Cuidado só pra não deixar marcado. Mas ó, não faz aquele ponto estouradinho que a gente vê em foto. Então, o efeito... Ó, aqui tá marcadinho, ó. Vamos esfumar. O efeito do iluminador pra fotografia é esse. Você espalha em tudo, como eu fiz, o efeito. Depois você vem com o excesso e faz um ponto ali focado para estourar na fotografia. Então vai aparecer na foto daquele jeito que a gente vê aí as maquiagens de inspiração no Instagram. Aqui é aquele ponto mais estourado, de um foco maior, bem em cima do iluminador, tá? E agora eu vou fazer então aqui no nariz também. Queixo. E aqui no centro da sobrancelha. Um pouquinho. Vou aproveitar já com esse mesmo pincel aqui de esfumar, é um pincel de olho. Vou pegar o primeiro contorno que eu usei como fundo de contorno e vou fazer aqui, ó, um esfumado leve no meu nariz, na lateral do nariz. Eu venho até aqui a sobrancelha, ó, e a sombra, como eu vou construindo essa sombra do esfumado. Agora do outro lado a mesma coisa. Com o contorno em pó mais claro que eu usei primeiro, que foi o que eu fiz o fundo de contorno.
E por que eu já não esfumei o meu contorno mais escuro direto? Por que uma maquiagem para fotografia eu usei 2 contornos? Eu fiz um fundo e depois eu usei um segundo. Porque lembra da live de esfumado da semana passada que eu falei sobre construir um esfumado perfeito com vários tons de sombra, com degradê das sombras? A mesma coisa aqui no contorno. Para eu criar um esfumado perfeito desse contorno, sem marcação e sem mancha, se eu usar 2 contornos, uma cor complementando a outra, eu consigo esfumar muito melhor. Se eu usasse só o escuro para já fazer todo esse esfumado, provavelmente ele ia ficar muito marcado, provavelmente ele ia ficar manchado. Então primeiro eu fiz um fundo mais claro, bem esfumado, depois eu vim com ele mais escuro, dando ali um acabamento mais marcado no ponto que eu queria. Ó. E aqui no nariz, claro que eu não vou usar 2 contornos, o nariz é só o mais claro. Pra ficar bem esfumadinho e já faz uma diferença, não precisa usar um contorno tão escuro no nariz, porque o nariz mostra com muita facilidade, afinal ele tá totalmente de frente, né? Ele é o ponto central do rosto. Aqui o contorno a gente dá uma caprichada nele porque ele tá de lateral, então ele tem que aparecer mesmo você olhando pra frente. Ele não tem que aparecer só quando você fica de lado. Por isso que a gente capricha mais no contorno aqui. No nariz, não faça tão escuro. Sempre opte por usar um contorno em pó ou um pó compacto, ou o que quer que seja que você vai fazer o contorno do seu nariz, um tom mais claro, porque ele está na frente, a primeira coisa que a pessoa vai olhar quando olha pra você, né? Então deixa ele mais suave. Agora nós vamos então pro pó. Vou selar esse corretivo que eu usei como iluminador e selar o restante da pele. O que eu vou fazer? Vou usar a esponjinha, vou dar uma sujeirinha aqui de corretivo na esponja, não vou nem aplicar com o aplicador aqui na frente, vou passar a sujeirinha aqui, ó, da haste do pincel. Vou pegar essa pontinha e eu vou colocar aqui na minha linha de expressão onde acumulou, ó. Onde acumulou corretivo. Porque se eu selar essa pele com o corretivo acumulado ali, vai ficar marcado uma linha de expressão que eu poderia evitar. Então agora vou tirar a marcação do acúmulo de base de corretivo daqui e vou selar. Vou usar o pó da Playboy. Minha cor é o 02, na verdade ele é um translúcido, mas ele tem cor. Com uma esponjinha assim, ó, vou aplicar aqui para selar a minha iluminação. E do outro lado, então, a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, a haste do corretivo, passar aqui na pontinha pra não ficar excesso, porque se eu passar direto essa ponta aqui, ó, vai um monte de produto. E eu não quero um monte de produto, porque se for excesso de produto aqui, na hora de esfumar ele estica pra cima do blush, dos produtos que eu já coloquei aqui. Então agora, ó, eu venho só pra tirar o acúmulo de corretivo sem tirar produto, porque se eu não colocar também nada na minha esponja, a esponja pode absorver, pode sugar o que está na pele. E eu não quero, eu quero só tirar uma marquinha que tá aqui. Então, ó, eu venho muito leve, tirei a marquinha e agora vou selar. E já vou aproveitar para selar todo o restante do rosto. Então eu vou selar aqui embaixo, ó, onde eu não passei o contorno, porque eu não quero que a base oxide aqui e faça eu perder esse efeito do contorno. Então é importante você selar essa parte aqui dessa forma. Tudo que é líquido que a gente coloca na pele naturalmente oxida com o contato com o ar, com o oxigênio, com o nosso suor, com o calor da nossa pele, com o sal do nosso suor. Então escurece os produtos líquidos. Quando a gente coloca um pó por cima, a gente sela o produto antes dele secar completamente, antes dele oxidar o nível máximo. Então, nesse momento aqui, para eu deixar esse contorno marcado para fotografia como eu quero, é importante eu selar muito bem. Então, por isso que a gente faz isso daqui, ó, para evidenciar mais esse nosso trabalho do contorno na foto.
Olha aí, mais um truque do porquê na fotografia a maquiagem fica diferente. Olha essa marcação. Claro que eu vou tirar esse excesso aqui pra não ficar tão marcada essa linha, mas isso daqui faz total diferença na hora da fotografia da maquiagem. E agora vou passar um pouquinho aqui no centro da testa, misturando ali com o iluminador que eu coloquei, para não ficar também tantas partículas de brilho, parecendo que é oleosidade no meio da sobrancelha, mas também não ficar completamente sem brilho. Fica um equilíbrio entre os dois. Ó, vou pegar o pincel agora e esfumar, tirar todo o excesso. Então, ó, lembra que eu falei que a gente deixando a maquiagem um pouquinho mais marcada, ao longo do processo a gente acaba tirando essa maquiagem? Então, ó, aqui eu tô passando um pó, tô passando o pincel. Já vou tirar um pouco essa marcação do contorno. Naturalmente já vai sair um pouco. Aqui, ó, da área dos olhos, tô passando pó e tô passando pincel. Daqui a pouco o blush já tá mais suave. Por quê? Porque eu tô fazendo esse movimento aqui. O próprio iluminador também, ó, o pontinho de luz acabou saindo aqui que eu passei o pincel, mas ele continua iluminado. Só reforçar aqui o pontinho de luz pra foto. Inclusive isso pode ser uma coisa feita no final, quando a maquiagem já tá pronta. Você vai lá e faz o pontinho de luz, que aí no momento da foto fica super aparente. E agora, ó, vou tirar a marcação dessa parte de baixo. E olha só como que fica. Vou vir com o meu pincel de contorno, que eu fiz o contorno, e dar uma aplicadinha mais aqui. Só pra dar esse efeito mais esfumado. Mas ó como já não parece que está tão forte quanto estava. Então é sempre bom a gente ir retocando ao longo da maquiagem se a gente vê essa necessidade, tá bom? A pele está pronta. Ó, vou usar a Bruma Perfect Glow da Ruby Rose. Só um pouquinho, não deixei a pele encharcada. Ó, já secou a pele, de tão pouquinho que eu coloquei.